Olá, Web Condôminos! Começamos mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo YouTube, Descomplicando Seu Condomínio. Vai lá, compartilha com toda a vizinhança e informa que está começando mais um podcast novinho aí para você. Com o nosso patrocinador especialista da Portaria Presencial, Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo, e apresentado por esta advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio estão abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande sua pergunta, sugestão de pauta, comentário aqui no YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicandoseucondomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida. Nosso podcast de hoje, nós temos como convidada a advogada Pamela Batista, nossa parceira aí, que temos parceria com a Cintimar Administração, que é do Igor, o irmão dela, que também já esteve aqui com a gente. Agora, em 2024, também vou tentar marcar aí uma nova data para o Igor vir aqui com a gente falar um pouquinho sobre administração. Mas hoje, quem está aqui é a advogada da Batista Advogados. E nós vamos falar aí de uma situação que foi um pedido de uma web condômina para a gente falar sobre aqueles contratos casados. É aquele onde você contrata um profissional e ele te obriga a contratar um outro profissional. O que a gente vai deixar bem claro aqui para os nossos web condôminos, que a indicação, falar, olha, eu trabalho com essa empresa, é interessante, é importante, até porque esse profissional que ele está te indicando, ele trabalha, conhece o serviço dele, sabe da questão de prazo de entrega, de responsabilidade com o cliente. Então, é legal, às vezes, quando você está fazendo um serviço, seja lá de empreiteiro, então você tem que contratar um pintor, seja no caso também de um empreiteiro e comprar o material numa loja, seja um trabalho de renovação de salão de festa e ele te indica uma empresa para você comprar o material para, né, decorar aquele local. É legal porque o profissional conhece, né? Normalmente aquele profissional da área conhece as empresas confiáveis naquele ramo, mas ele não pode te obrigar a comprar naquela empresa. Então é isso que a gente está trazendo hoje, porque uma web condômina perguntou se ela é obrigada a contratar aquela que a outra está indicando. Então a Pamela quase me matou, né? Porque é difícil falar desse assunto, né, Pamela? Você me trouxe para um tema nebuloso, mas tudo bem, né? A gente fez um acerto, né? A gente falou de um tema mais leve, hoje a gente vai falar de um tema mais pesado. É um prazer estar aqui novamente, Fabiola. Muito obrigada pelo convite. E é um prazer falar com vocês novamente, ainda que esse tema seja um pouco mais pesado do que os que eu falei anteriormente. Mas, infelizmente, ele é muito comum, né? Nesse ramo de condomínio, principalmente, Exato. né? O que a gente vê é que, assim, falando de condomínio especificamente, né? As coisas mudaram muito, né? Então, assim, a forma de administrar, de lidar, de gerir um condomínio hoje é muito diferente do que era 20, 30 anos atrás, né? Então, assim, a gente tem muito mais conhecimento, tem muito mais legislação a ser seguida, tem uma série de coisas, a responsabilidade, ela é muito diferente, não é como era, né? Então, assim, parece que cada vez o cerco vai se fechando mais para que os condôminos, de fato, sejam tratados como empresa, sejam tratados de uma forma profissional, né? Então, hoje em dia já é mais raro você ver, por exemplo, autogestão, né? O síndico não é mais... Acontece, mas não é mais padrão de ser aquele senhor aposentado, aquela senhora aposentada, que aí, de repente, pega ali a gestão para ocupar a mente e tudo mais, ter uma coisa para fazer, é muito diferente hoje, né? Então a gente presta mais atenção também em determinadas coisas que nunca puderam ser feitas, mas que foram feitas repetidas vezes e, infelizmente, a gente ainda tem profissionais que trabalham dessa forma, né? Porque é muito claro pra gente que existe a livre contratação. Então, assim, eu posso confiar muito no serviço da Fabiola, mas eu não posso falar para o meu cliente que ele tem que colocar em contrato, por exemplo, que ele tem que contratar o serviço dela. Assim como tantos outros serviços, né? Tantas outras áreas, né? O condomínio lida com diversos tipos de profissionais. Então, não dá para um contrato vincular necessariamente a contratação de um outro profissional que seja aquele específico, né? Tem aquelas situações em que você vai precisar de uma equipe,
né? Não tem como. Você vai fazer, é como você estava falando da obra, por exemplo. Você tem que comprar material, tem a questão de material elétrico, tem o engenheiro que vai ser responsável, tem uma série de questões que envolvem uma mesma obra, né? Agora, não dá para você vincular que, por exemplo, eu só vou comprar o piso da marca X na loja Y e com o vendedor, né, Z. Não dá. Mas ainda tem gente que infelizmente faz, e isso é ilegal, né? Tem aí uma série de sanções. Algumas pessoas ainda correm o risco, né? Talvez conscientemente. Acredito que tem ainda quem haja dessa forma de forma inconsciente, mas não dá pra gente alegar o desconhecimento e fazer de qualquer forma, né? Então o condomínio não pode ser gerido de qualquer jeito. É importante que tenha este olhar e de levar as coisas de fato de uma forma profissional. Até porque isso pode implicar numa série de coisas depois, não só na questão de um serviço mal feito e tudo mais, como na responsabilidade de quem assinou o contrato daqueles termos, de quem fez o contrato daquela forma. Então tem aí todos os profissionais envolvidos, sejam as empresas, seja o síndico, o conselho e tudo mais, todos eles estão envolvidos nesse bololô que pode dar um grande problema depois. Exatamente. Né? Uma coisa que é importante a gente colocar às vezes, é o que ela falou, às vezes o síndico está até assinando esse contrato e sabe que está assinando esse contrato, né? Então, é que ele fala, é mais fácil para a minha vida. Ele depois, se esse profissional que foi contratado não for tão eficiente, a gente não está falando que o profissional não é eficiente, mas às vezes não é eficiente, não atende às necessidades daquele condomínio. E aí o síndico vai estar respondendo por essa má contratação que ele acabou fazendo, que não houve o esperado do condomínio. É legal que nem ela colocou, e aí se o condomínio, o síndico até não tinha esse conhecimento e acabou assinando esse contrato, aonde tinha, que nem ela falou da empresa, lá da empreiteira, você contratou lá o empreiteiro para fazer uma obra de troca de piso de entrada. E aí, quando você vai ver, ele está dizendo que você tem que comprar aquela marca de piso, tem que comprar naquela loja e tem que ser com aquele vendedor. Você pode, inclusive, você não percebeu, estava ali na hora da contratação, você até entendeu que ele estava sugerindo, e na hora, quando vai lá, ele diz: não, mas pela regra do contrato, você tinha que ter ido lá na loja com o vendedor e comprado esse piso. E agora, por não ter sido desse jeito, eu não vou estar reincidido o contrato. Na verdade, se houve esse engano do síndico, e quando ele percebe, na verdade, a rescisão não é nem por culpa do síndico, na verdade. Pode ser considerado a rescisão por culpa da própria empresa que colocou essa cláusula irregularmente. Então, a gente coloca novamente que a empresa pode indicar. Até porque, se é um empreiteiro para troca de piso, ele conhece o piso. Então, às vezes, ele vai dizer: olha, se a senhora quer, né? Chega para uma síndica e fala: se a senhora quer durabilidade, como aqui é um local de muita passagem, pega chuva, tem muita ação do vento, de sol e chuva em cima, olha, o melhor piso para a senhora não ter dor de cabeça por 10 anos é essa marca. Ok, ela não é que ele está indicando aquela marca para você necessariamente comprar aquela marca. Ele está colocando as necessidades do seu condomínio, né? E aí você vai de seguir ou não, né? Aí ele pode dizer o seguinte: olha, eu achei esse mais barato. A senhora quer colocar esse? Tá, só que eu acho que em 3 anos a senhora vai ter que estar fazendo o mesmo serviço novamente. Então, é uma indicação, né, Pamela? Mas não é uma obrigatoriedade. Entra um pouco na nossa função como advogado na assessoria, né? É dar o direcionamento. Olha, eu entendo profissionalmente, tecnicamente, que se você for por este caminho, com esse material e tudo mais, e aqui eu sei que tem um preço bacana, beleza. Não quer? Cara, tranquilo, vai em outro lugar. O grande lance é quando você deixa tudo isso vinculado, tá tudo isso no mesmo contrato. Aí não pode. E a gente está falando de obra, mas isso serve para todo tipo de contratação. Sim. Né? Então, nossa, gente, o condomínio como eu falei, né, no outro podcast, é um universo. Né? Tem de tudo acontecendo ali. Então vai ter obra de fachada, vai ter questão de manutenções, tem questão de própria contratação de advogado. Nossa, tem tantas coisas que envolvem que muitas vezes a gente nem percebe, tá ali vivendo e não vê tudo aquilo que envolve o condomínio, mas cada uma dessas coisas, cada uma dessas funções vai ter uma contratação. Mas e essa contratação tem que ser olhada. O que você falou de manutenção é legal também, que eu já vi contratos
que a empresa que ia fazer a limpeza de caixa d'água te obrigava a contratar a mesma empresa para dedetização e desratização. E às vezes você não quer, você confia nela para fazer a limpeza de caixa d'água. Mas assim, você já ouviu de um outro síndico que essa parte não é tão boa. não é tão boa. Então, ele não pode te obrigar a contratar ele mesmo para todos os serviços. Não, você está querendo contratar ele para o serviço da caixa d'água, da limpeza. E aí, você vai contratar a outra empresa que você tem confiança, que alguém te indicou ou que já presta serviço. Então, é essa armadilha, quando a gente coloca aqui, que o síndico tem que ficar atento. E na hora, aí consultar o seu jurídico, mandar o contrato para o seu jurídico, porque aí o seu jurídico vai te atentar e falar, olha, você que está assinando um contrato, você está levando dois serviços numa única empresa. Você está ciente? Você quer fazer esses 2 serviços com esta empresa? Aproveitei pegar um gancho, que você falou uma coisa que me deu assim um clique na hora. Até nesse negócio de vincular e de querer colocar uma coisa com a outra e tudo mais, às vezes a empresa nem pode prestar determinado serviço, né? Pelo que consta lá do CNPJ, o que ela pode de fato fazer, né? Então, às vezes ela tá ali vendendo um super peixe, mas não é isso, né? Ela não pode. É até como uma questão de... E o certificado dela acaba não tendo a validade. Exatamente. Depois numa prefeitura, então, numa a dedetização comprovação. E tudo mais, a pessoa tem que ter autorização da prefeitura para fazer, tem que ter esse vínculo. E aí, se você faz sem ter, de repente você acabou incidindo aí num erro grave, né? Porque você não se atentou a essa regra importante. Então, daí a importância de você ver cada um desses serviços individualmente, com o seu contrato, conversar com o prestador, né? Porque tudo isso é muito importante, né? Você vê diretamente com quem você está lidando. Se você, de repente, cara, vale muito a pena. Eu vou fazer, quero fazer, a empresa é boa, ela pode fazer, tá lá no CNPJ, ela tá registrada na prefeitura, tá tudo certo, lindo. Bora, vamos fazer junto, vamos fazer essa parceria, vai ser maravilhoso. Agora, nem sempre. Né? Então isso não pode ser imposto, isso pode ser escolhido, mas não pode ser imposto. É muito importante isso, que nem ela falou dos certificados, porque alguns serviços são essenciais. O condomínio tem que mandar esse documento para a prefeitura, ou ela tem que ter ele tem que ter pelo menos exposto no quadro, para quando vier um fiscal, ele vê ali, qualquer pessoa que chegar no condomínio, até um visitante, vê que aquele serviço foi devidamente, regularmente feito. E aí, se não está por uma empresa regulamentada, regularizada para fazer aquele serviço é como... E aí cai naquele, às vezes o barato sai muito caro, né, Muito caro, muito caro. E até a responsabilidade mesmo de eleger, né, de escolher e de contratar aquela pessoa para um serviço que ela não poderia fazer. Então, na verdade, pode até ser considerado uma fé, tem aí uma série de coisas que podem implicar nisso tudo, por isso que eu foco tanto nesse lance de você prestar atenção no serviço, no prestador, ver cada um, ler os contratos. O contrato é muito chato, é muito longo, não tem problema. Vai passar para o seu jurídico para dar uma olhada, é importante, ok, mas leia você também, entenda o que você está contratando, né? Porque ainda que você passe para o jurídico, peça para a administradora dar uma olhada, não sei o que pode acontecer, a contratação ela é inteiramente do prédio, né? Do condomínio. A responsabilidade é do síndico, né? Então é importante que ele saiba o que ele está fazendo, o que ele está contratando. Até porque muitas vezes esses profissionais que estão analisando o contrato não tiveram esse contato. Né? Então, assim, não conversaram com o prestador, não sabem o que foi acertado, o que foi combinado. Às vezes tem menos, às vezes tem mais. Então, tudo isso aí é muito importante de ser visto. Exatamente. Então, gente, tem que ter muito cuidado nesse sentido mesmo. Então, você entender o que você está contratando, entender qual foi a negociação e se dentro daquela negociação está exatamente o que está descrito ali no contrato. Se tiver, o que você contratou está dentro do contrato, perfeito. Vai que está tudo certo, né? Então, é por aí que eu acho que a gente conseguiu esclarecer aí a dúvida da nossa web condômina, que ela questionou essa questão dessa contratação, que ela foi obrigada a contratar um serviço e depois, quando ela foi questionar, falando que ela não queria aquele prestador de serviço, a empresa falou, você não pode cancelar. Porque se você cancelar com ele, você vai estar reincidindo o contrato com a gente por sua culpa.
E aí é aquilo que a gente falou no começo. Aí já não é nem por culpa do condomínio, é por culpa da empresa, né? Lógico, se você sabe, se você acabou sendo ludibriado para ser colocada aquela cláusula, né? Então aí é culpa da empresa que colocou uma cláusula que não foi a realmente contratada, né? Então, nossa podcast está encaminhando aí para o final. Pamela, passa aí o recadinho aí, como que a gente faz para achar a Batista Advogados, por favor. Vamos lá. Batista Advogados está muito fácil de achar. A gente está no Instagram, tem bastante material lá de conhecimento, enfim, para que a gente consiga ver aí um pouco mais do nosso dia a dia, tomar decisões um pouco mais assertivas. @baptista.advogados.sp. Temos o nosso site, que é www.baptistaadvogados.com.br, e tem também o WhatsApp, que é o 13 3034 40 83, 3034 40 83, que é tanto o WhatsApp como também é o nosso telefone fixo. Então é só entrar em contato, agendar seu horário lá, bater um papo, tomar um café, né? E estou aí à disposição para ajudá-los em tudo aquilo que eu puder. Muito bom o café lá da Batista, porque eu já estive lá tomando café com ela. Verdade. Agradecemos a todos os nossos web condôminos que estiveram aqui com a gente. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, compartilhem com toda a vizinhança, curtem, comentem, ativem o sininho no YouTube para você saber sempre que tiver vídeo novo. E a nossa frase de hoje é de um grande vencedor no Brasil, é o Ayrton Senna. Na adversidade, uns desistem, enquanto que outros batem recordes. Então a gente fica por aqui até o próximo podcast. Gente, eu ia falar semana que vem, eu estava lá, voltei lá para o começo de 2023, né? Então, até o nosso próximo podcast. Tchau, gente. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.